Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Então, lembrando, é uma série de sermões sobre o Sermão do Monte, exposição deste sermão. E essa de hoje é a 7ª parte. Capítulo 7, apenas os 6 primeiros versículos. Então vamos à leitura do texto, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Essa 7ª parte do Sermão do Monte, que a gente está expondo hoje, eu mesmo coloquei o título de O Julgamento e o Cuidado com as Coisas Santas. Nesses primeiros versículos que nós lemos, basicamente nos versículos 1 e 2, nós encontramos, dentre vários que existem, tá bom? Nós encontramos aqui um dos textos bíblicos mais mal interpretados e, evidentemente, como é mal interpretado, mal aplicado de toda a Escritura Sagrada. Muitos são os textos que, ora, as pessoas ignoram, ora, leem, mas não têm uma compreensão adequada, e sem a compreensão adequada acabam fazendo uma interpretação que, ao invés de ajudar, atrapalha, ao invés de explicar, confunde. E ao invés de nos direcionar no caminho correto, acaba nos desviando do caminho correto. Esse aqui é um deles, Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Ao longo desses anos na vida cristã, tenho ouvido horrores acerca desse texto, basicamente da parte de pessoas que deveriam dominar a interpretação da Escritura e, lamentavelmente, a deturpam. E eu digo, falando com pesar no coração, dirigindo-me a meus próprios colegas, pastores, evangelistas, missionários, diáconos, obreiros, que abrem a boca, soltam uma grande besteira, me perdoem a franqueza, e atribuem a Deus tamanha ignorância. Esse versículo 1 aí vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. E quando nós, então, julgando as coisas, mas como assim? Peraí, julga ou não julga? Quando nós, julgando as coisas, apontamos as faltas, os desvios, os equívocos, as heresias, por assim dizer, não são raras as vezes que alguém nos aborda dizendo: não julga não, rapaz, a Bíblia proíbe julgar, viu? Ou até quando estamos nos referindo diretamente ao ato ou à própria pessoa, e alguém então se levanta até com certa fúria e aponta para nós, né? De quem é você para julgar? Nós sabemos, queridos, nós que somos ortodoxos quanto à palavra, nós não liberais, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus, nós cremos que esse texto é inerrante. Sendo ele inerrante, a Bíblia não tem contradições. Não acontece de ela mandar aqui e desmandar acolá. Não acontece de ela proibir aqui e determinar ali. Evidentemente que acontecem evoluções ao longo da história da humanidade, onde existem situações em que uma época o próprio Deus abordou de uma maneira e mais adiante aborda de outra,
porque com a mudança de cultura, com a mudança de épocas, adequações vão sendo feitas e o próprio Deus se encarrega em passar ao povo determinações que digam respeito àquela época que a humanidade está vivendo. Um exemplo claro disso é lá no Gênesis, você vai ouvir falar na vingança de Caim tomada 7 vezes. Se alguém fizer mal a Caim, seja vingado 7 vezes mais. Você se lembra, né? Chega na lei, como é que a lei vai dizer? A lei de tabelião, na lei de Talião, me perdoe, tabelião o quê, rapaz? Vai, botei o povo do cartório no negócio. Lei de Talião, Código de Hammurabi, a lei de Moisés, que vai dizer olho por olho, dente por dente, né? O que aconteceu aí? Uma evolução, né? Era 7-1, agora virou 1-1, né? Será que é profético a gente empatar com a Alemanha na próxima Copa do Mundo, já que tomamos uma lapada de 7-1? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas era 7-1, na lei virou 1-1, não é isso? E nos evangelhos, como é que Jesus trata essa questão? Se o teu adversário fizer você caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Se ele te der na face direita, vire também Aí virou o jogo, né? Era 7-1, passou 1-1, agora é 1-2. Estão entendendo, amados? As evoluções que existem são nesse sentido. Algo que de repente o povo comia, de repente Deus proíbe de comer, lá adiante Deus determina que coma ou libera para comer, e assim vai. Mas aqui não é disso que o texto está tratando. A questão aqui é o julgar. Julgar o quê? Quando nós falamos em julgar aqui, necessariamente nós estamos falando de um tribunal do júri, igual a gente conhece, para onde se leva um criminoso. Ó, esse camarada cometeu um crime. Aí está aqui um promotor acusando ele, está ali um advogado defendendo e está ali um juiz para determinar a sentença. E vai dizer, então é culpado, ou então é inocente. Não, não é esse tipo de julgamento, embora até que se pareça. Esse julgar que a Bíblia nos apresenta é averiguar as coisas, pessoas, inclusive, nós julgamos pessoas, julgamos as atitudes, as práticas, porque alguém praticou aquilo. Esse é o julgamento que se faz, e esse julgamento que se faz, agora sim, parecido com o julgamento que o juiz exerce lá no tribunal, o juiz não julga segundo a sua cabeça, ele não julga segundo a ideia dele, ele julga segundo a lei, segundo a legislação daquele estado, daquele país, daquela coisa que o camarada tenha cometido e onde ele tenha cometido. Da mesma maneira, nós não somos julgados para julgar as coisas, não somos chamados para julgar as coisas conforme a nossa cabeça, mas somos chamados para julgar as coisas conforme esta lei aqui, conforme a palavra de Deus. Amém, amados? Há um dito popular, que também é outra péssima interpretação de algum trecho da Bíblia, que vai dizer, essa é uma palavra grotesca, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Amados, se Deus odeia o pecado é porque alguém está pecando, não é não? Ou será que pecado agora está dando em árvore? O pecado agora está caindo junto com a chuva? Se ele ama o pecado, se ele odeia o pecado, evidentemente ele tem que odiar quem está cometendo o pecado. E é por causa disso que a ira cai sobre seu Filho Jesus Cristo, para que o perdão seja algo possível na vida desse pecador que outrora era odiado e agora pela graça de Deus passa a ser amado. Amém, amados? Esse é o milagre acontecido na salvação daquele que crê. Então o texto que a gente está lendo diz, não julgueis, para que não sejais julgados. O que a Bíblia está fazendo aqui não é uma proibição para que se julgue algo ou alguém. Antes disso, o que ela está fazendo é apresentando ou estabelecendo critérios para esse julgamento e advertindo quanto ao fato de que esse julgamento tem duas vias. À medida em que nós julgamos, nós estamos sendo julgados.
E se no momento de você ser julgado, você compreende que você não é digno de passar pelo julgamento, então, não julgue. É como, mais uma vez, eu preciso usar várias vezes esse exemplo, como lá no tribunal, o camarada está sabendo que cometeu um crime. A câmera filmou, tem testemunha, todo mundo sabe que foi ele. E ele então teria a oportunidade de ser julgado ou não. Se ele pudesse escolher, é claro que ele não ia querer ser julgado. Por que ele não ia querer ser julgado? Porque ele sabia que ia ser condenado. Aqui, qual é a instrução? Não julgueis, para que não sejais julgados. Verso 2, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra de Deus, amados, está trazendo para nós a instrução de que o julgamento é algo que sempre vai fazer parte da nossa vida. Nós julgamos as questões de ordem política. Ah, aquele partido ali é bom, aquele candidato é bom, aquele ali é ruim, aquele ali não presta, aquele rouba, aquele mata, aquele ali é gente fina. Estão entendendo, amados? Amém? Julgamos no momento de tomar partido nas nossas casas, nossas famílias. Então a moça arruma um rapaz ali, começa a namorar com ele. Não, esse rapaz não será um bom marido. Estamos julgando. Nós julgamos todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, os últimos versículos do capítulo 2, você vai até ver lá que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, ele compreende todas as coisas, ou ele julga todas as coisas, ou ele discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Ele entende todas as coisas, mas não é entendido pelos outros. O que a palavra de Deus está dizendo, amado, é: você pode julgar, e inclusive você deve julgar. Todavia você precisa estar em condições para exercer esse julgamento. Porque à medida em que você julga, você também é julgado. O tempo inteiro. Nós vivemos em igreja, nós vivemos como uma comunidade cristã, como uma comunidade de fé. Congregados, e é isso que o termo eclesia vai dizer, congregação, assembleia, igreja, ajuntamento, reunião, vai dizer respeito a isso, é como uma grande família que literalmente, agora presta atenção, literalmente, onde uns se metem nos assuntos dos outros. É a Bíblia mesmo que determina: admoestai-vos uns aos outros em amor, aconselhando-vos mutuamente. Amém, amados? Estão entendendo? Estão entendendo? Aconselhando, repreendendo. Repreender dá uma bronca quando houver necessidade. Daí, queridos, se somos chamados para que, como igreja, exerçamos de uns para com os outros esses julgamentos, estabelecendo evidentemente critérios para isso, onde nós damos conselhos uns aos outros, repreendemos uns aos outros: ei, rapaz, não vai por aí não, não faça isso aí não. Olha, rapaz, se você tomar essa decisão, lá adiante a situação vai ser essa. Olha, se você não agir assim, a recompensa será ruim. Faça assim, a recompensa será boa. E não é. Daí, amados, vivendo como igreja do Senhor e sendo evidentemente atacados e acusados, independente de fazermos ou deixarmos de fazer certas coisas,
É preciso atentar para uma interpretação adequada do texto bíblico que não venha a estragar na nossa vida o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus determinou que nós façamos, exatamente para melhorar a nossa vida, para melhorar os nossos costumes, as práticas das coisas que dizem respeito à obediência de tudo aquilo que a palavra de Deus determina que a gente faça. Olha, amados, não são raras as ocasiões em que nós nos deparamos com conselhos que damos para irmãos, para homens e mulheres. E não obstante o conselho que damos, a pessoa então age de modo contrário àquele conselho que foi dado. E lá adiante temos que contemplar a tristeza, o ar de derrota, a revolta, por ver o resultado obtido após aquela repreensão, aquele aconselhamento que fizemos, cujo comportamento da pessoa se deu ao contrário do que deveria. E por conta disso a recompensa foi ruim. Quantas vezes a pessoa sabe o que deve fazer, mas não faz e a vaca vai pro brejo? E quantas vezes o pastor chega então com a palavra de conselho, ou o pastor, ou qualquer um irmão, qualquer pessoa, com a palavra de conselho, com a palavra de consolo, ou com a palavra de repreensão, e recebe do outro lado vamos dizer assim, esse comportamento ou essa atitude do outro, com esse popular, quem é você para julgar? Quem é você para me julgar? A Bíblia proíbe de julgar. A Bíblia fala que não é para julgar. Ora, como não é para julgar? Segunda parte da questão diz respeito à condição daquele que julga. Por isso Jesus diz no versículo 2: com o critério que julgardes, você será julgado também. Com a medida que você medir, te medirão também. Seguem os versículos 3 e 4. Usa o termo aí, argueiro, trave. Argueiro, amado, é cisco. Acho que não há um de nós aqui que não tenha tido um cisco no olho já, né? Nem que seja uma poeirinha, andando de moto aí, um besourinho que cai no olho. É horrível aquilo, né? Um cisquinho que entra no olho da gente, incomoda, que é um absurdo. E às vezes a gente precisa. É necessário que um amigo, que uma pessoa venha socorrer, né? Você não consegue olhar o cisco e tirá-lo ao mesmo tempo. Alguém tem que vir tirar o cisco do teu olho. É muito comum, acontece bastante. Aí ele vai fazer aqui, Jesus vai fazer uma pequena, uma minúscula, uma microparábola, dizendo, ora, como é que você vê o cisco no olho do teu irmão, porém não repara que tem uma trave no teu. Um pedaço de linha como esse aí no olho do camarada. Trave, você pode entender como portal, aquela parte de cima do portal. É o melhor termo para você identificar trave. Imagina um negócio daquele do tamanho daquilo no olho de uma pessoa. Evidentemente que Jesus está exagerando. Minha memória não me traz, isso é uma hipérbole. Ninguém vai ter uma trave daquele tamanho no olho, mas Jesus está fazendo essa associação. Como é que você repara um cisco no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho? Ou seja, Jesus está usando essa parábola da trave, do cisco no olho, para ilustrar o que ele disse nos versículos 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o peso que você julgar, você vai ser julgado também. Com a medida que você medir, vão te medir também. E aí ele entra nessa questão do cisco. O que é um cisco, amados? É uma coisinha minúscula. Incomoda, mas é minúscula. E aí compara com uma trave.
que deveria incomodar muito mais, né? Mas, infelizmente, por causa da insensibilidade provocada pelo pecado, de repente a pessoa nem percebe. Ela nem percebeu que tem uma trave no olho dela. Como vai falar do cisco do olho do outro? Quantas são as ocasiões, e é exatamente disso que Jesus está falando aqui, as ocasiões em que nós identificamos com uma facilidade tremenda um eventual problema que tenha na vida de um irmão, e às vezes um probleminha pequeno, uma coisinha à toa, uma coisinha minúscula. E partimos para cima do irmão que nem um touro bravo. Opa! É aquele irmão rabugento, aquele irmãozinho chato, que vive enchendo a paciência de todo mundo. Olha que oportunidade para mim dar uma taca nele, é hoje. E lá vai você com uma travezona desse tamanho no olho, um caolho aqui. Ei, irmão, abre o olho, deixa eu tirar esse cisquinho aí. Sem enxergar 1 metro diante de você e querendo socorrer o outro no cisco. O que é que Jesus está falando disso? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? De repente, nós temos muito mais coisas a serem tratadas na nossa vida, essa trave no nosso olho, do que o pequeno cisco, ou o pequeno problema que nós estamos reparando na vida do irmão. Jesus está falando em critérios, meus amados irmãos. Nós somos chamados para consolar, aconselhar, repreender, nos admoestar uns aos outros, em amor. Mas isso com a devida prudência. Não é de qualquer jeito. Olha o versículo 5. Mais uma vez, Jesus usa o velho termo que nos nossos dias às vezes deixa pessoas tão magoadas, né? Hipócrita! Vixe! Ainda bem que é Jesus que está falando, né? Que se fosse a gente, aí ia ter gente muito chateada, né? Mas é Jesus que está falando isso. Jesus está expondo esse sermão para os seus discípulos. Está preparando os pastores que sairão pelo mundo anunciando o Evangelho. Por meio desses homens, o Evangelho chegou até nós e por causa deles existem outros homens anunciando o Evangelho até os dias de hoje. Hipócrita! Qual a ordem? Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém, amado? O que ele está querendo dizer com isso? Querido, conserte tua vida. Tire a trave do teu olho, abandone teu pecado, ou teus pecados no plural. Conserte tua vida. Acerte-se com o Senhor teu Deus. Conserte tua vida e então vá aconselhar o outro para que conserte a dele também. E daí, amados, mais uma vez eu preciso voltar a jogar pedra no nosso próprio telhado, falar da comunidade pastoral. E evidentemente não apenas dos pastores, né? Mas do rebanho de uma forma geral. Talvez a igreja não tenha experimentado um tempo de tamanha desmoralização, tal qual experimenta nos dias de hoje. Pastores inescrupulosos que têm visto no ministério apenas uma possibilidade de enriquecimento ou de se tornar famoso, na maioria das vezes para se transformar em político. O cara sonha em ser deputado, em ser alguma coisa, e a partir da igreja ele acha que isso seja possível, seja mais fácil. Que é uma lástima. Lamentavelmente, depois de adentrarem a vida política, eles se perdem. E aí é, como diz lá no Goiás, nem o mel nem a cabaça. Nem é mais pastor e nem é mais um político que se preze. Pregações atrapalhadas, onde se fala muita coisa, mas não se fala do amor de Deus. Onde se exalta muita coisa, mas não se exalta o nome de Jesus. Como eu
te repreenderia por roubar, sendo eu um ladrão? Como eu te repreenderia para não mentir, sendo eu um mentiroso? Como eu te repreenderia para não ser um beberrão, sendo eu um bebedor? Como é que eu te repreenderia para você ser uma pessoa honesta, sendo eu um caloteiro? Você está entendendo, amado irmão? Está entendendo, irmã? Como é que eu te repreenderia para você ser uma pessoa mansa, sendo eu uma pessoa iracunda, vingativa, rancorosa, odiosa? Como eu te repreenderia quanto à fidelidade conjugal, sendo eu um adúltero? Esse talvez seja um ponto cruel dos nossos dias. O que tem de pastor trocando a senhora de 40 pela coroa de 20 não está no gibi. Como é que esses monstros vão repreender o adultério no meio da igreja? Como é que esses camaradas aconselham um casal a não se divorciar, a não se separar? Estão entendendo, amados? Vocês estão conseguindo entender do que é que Jesus estava falando quando ele disse: não julgueis para que não sejais julgados? Jesus estava fazendo uma referência clara e direta a esses apóstolos. E a todos nós hoje também. No sentido de que uma vida de fidelidade, de lealdade ao Senhor, uma vida de firmeza quanto à palavra de Deus, é indispensável para todos os cristãos, a fim de que possamos ser esses que, como irmãos mesmo, uma família muito mais adequada, unida não pelo sangue, o DNA, mas pelo sangue de Jesus, como irmãos em Cristo, admoestam-se uns aos outros, aconselham uns aos outros, repreendem uns aos outros, encorajam, fortalecem, corrigem uns aos outros, como uma família perfeita, como uma família abençoada por Deus. A preocupação era essa. Não a de proibir que nos julgássemos uns aos outros, mas para que esses julgadores estivessem em condições para exercer esse juízo, usando uma lei não segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero ou o que eu prefiro, mas usando uma lei fiel, maravilhosa, santa e verdadeira, a lei do nosso Senhor, no nosso caso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não aconselhando segundo o que eu quero, o que eu penso, mas segundo o que a palavra de Deus determina. Amém, amados? Glória a Deus. O detalhe disso, queridos, talvez o versículo 6 não seja tão fácil de ser usado para dar o desfecho disso que pregamos, mas vamos a ele, depois eu volto a um desfecho que talvez seja mais adequado. Ele emenda tudo isso aí com o versículo de número 6, dizendo que não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Dar coisas santas aos cães é loucura, né, amados? Loucura total. A ideia de cães, hoje em dia o tempo mudou, né, querido? Às vezes a ração que o cachorro da gente come lá em casa é mais cara do que o nosso PF, né? A lei mudou, as coisas mudaram um pouco. Mas essa ideia de cães aqui deve ser mais ou menos a ideia dos cães que a gente criava lá na roça quando eu era menino. O que a cachorrada comia? Pelanca, mochiba, ruía osso. Comia fato de bicho quando a gente não queria tratar, jogava lá, a cachorrada comia. E quando comia bem demais, comia o resto de comida da gente. Era um absurdo naquele tempo tirar uma colherada ali do arroz da panela limpinho e dar para um cachorro comer. Hoje a ração é um luxo, né? Tem cachorro que, inclusive, se trocar a ração, ele dá uma cheirada ali, não quero não. Tem que ir atrás de trocar. Essa aí meu cachorro não gostou. Mas estamos falando a linguagem bíblica que ilustra, por meio dessa cachorrada,
Cachorrada de bicho mesmo que eu estou falando, que a gente conheceu na infância. Comia resto de comida. Coisa santa é a comida boa, a comida nova. E essa não era lançada aos cães. Não adiantava dar coisa boa para cachorro. Cachorro ruía osso e comia pelanca mesmo. Não lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Tem um outro texto bíblico que vai fazer uma associação interessante com essa questão do porco. Vai ser como joia de ouro em focinho de porco. O porco não sabe diferenciar o que é ouro, o que é pérola. Uma pérola vale um absurdo, dependendo da pérola, uma pérola só deixava nós aqui tudinho rico. Não adianta você jogar pérola para o porco comer, ele não vai comer, ele vai pisar nelas. É uma pedrinha dura que só, ele não vai nem cheirar. Para nós é uma fortuna, mas para o porco não vale nada. O que Jesus está dizendo é que essas pérolas, essas coisas santas, dizem respeito ao maior tesouro que nós temos. O conhecimento da palavra de Deus. O evangelho da redenção. Esse evangelho é a coisa santa. Esse evangelho é a maior pérola que nós temos. E nós não podemos pegar essa pérola, não podemos pegar essa coisa santa e atirar para os cães, para os porcos. Jesus está fazendo uma distinção claríssima e bem direta entre as pessoas que dariam ouvidos à sua mensagem e as pessoas que zombariam da sua mensagem. Uns ouvem, recebem, guardam no coração e se empenham a duras penas para cumprir, para viver aquela palavra. Lamentavelmente, outros não. Ouvirão a palavra igualzinho vocês ouviram. Mas essa palavra não entrará em seus corações. Não causará nenhuma transformação em suas vidas. Duas coisas essas pessoas farão com a palavra. Ora, elas tão somente a desprezarão. Como alguém que ouve, mas indiferente, estou nem aí. Olha, você tem que amar, amo nada. Você tem que perdoar, perdoa o quê, rapaz? Olha, você não pode adulterar, conversa, rapaz. Olha, rapaz, você não pode encher a cara de cachaça desse jeito. O quê, rapaz? Deixa eu. Mexe comigo não. Olha, rapaz, não roube não. Nada, rapaz, ninguém está vendo. Isso é uma zombaria. Zombaria com a palavra de Deus. Se Deus diz, não roubarás, não assassinarás, não desejarás o que é alheio, não mentirás, não adulterarás, Deus abomina o divórcio, Deus abomina os homicídios, Deus abomina a prostituição. Você ouve isso tudo, sabe que tudo isso é verdade e persiste na prática dessas coisas, você está zombando de Deus. Não está zombando de mim, não está zombando de seus irmãos, você está zombando de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto, pois, o homem semear, disso também colherá. Não dá para brincar com Deus, não dá para levar Deus na brincadeira, amados. A atitude mais cruel e mais perversa desses cães e desses porcos, para os quais o Senhor Jesus está dizendo que não é para a gente lançar as coisas santas, as nossas pérolas, é porque é isso que vai acontecer. Olha o final do versículo 6. Para que não as pisem com os pés e voltando-se, vos dilacerem. O porco está morrendo de fome, você joga pérola para ele comer, ele não come aquilo, além de pisar nela e misturar com lama, ele vai virar para você bravo. E se você não cuidar, ele te morde e te rasga.
te mata e te come. A mensagem que nós vimos hoje diz respeito à elucidação desse tão mal interpretado trecho da Escritura Sagrada. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não é uma proibição para que se julgue. Pelo contrário, é uma determinação para que se julgue, mas para que se coloque em condições adequadas para exercer esse julgamento. Não é de qualquer maneira. Sabendo que nós mesmos estamos o tempo inteiro sendo expostos a julgamento. O tempo inteiro estamos sendo julgados. E vai ser assim até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Isso não vai mudar. Na verdade, isso vai apertar mais um pouco. Então eu quero que você tenha em mente, para passar a semana, o versículo 5 aí. Não a parte do hipócrita, tira a hipocrisia, você não é hipócrita. Você é um homem ou uma mulher que se empenha por conhecer e viver a palavra de Deus. Amém? Quando ela diz, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu preciso, meu irmão, de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Sobretudo nos momentos em que o cisco estiver no nosso olho. Eu preciso que você me ajude a tirá-lo. Mas você não vai poder fazer isso se tiver uma linha dessa no teu olho. Você vai acabar machucando o meu olho também, porque você está cego. Eu não posso tirar o cisco do teu olho se tiver uma trave no meu olho. Então que a gente fique com essa mensagem, amados. Vamos tirar essa trave do nosso olho para que tenhamos condições de socorrer o nosso irmão em momento oportuno. Tirando o cisquinho do olho dele, aconselhando, consolando, confortando, repreendendo quando necessário, admoestando-nos uns aos outros em amor.